boa tarde, caros seguidores do Balcão do Imigrante aqui no nosso Instagram. Com muito prazer, estamos aqui hoje outra vez para dar mais um passo nesta rubrica chamada Um País Cá Fora, em que temos como propósito contar histórias de imigrantes que, tal como nós, se encontram cá fora, espalhados pelo mundo. E hoje vamos ter aqui a presença de uma pessoa que está imigrada no nosso país vizinho, neste caso em Espanha, na cidade de Barcelona, que nos irá contar um pouco da sua experiência de imigração, que, digamos, que muitos portugueses acabam também por passar. Sabemos que Espanha acaba por ser um destino relativamente frequente de uma parte da imigração portuguesa, e a Eduarda Pinto vai se juntar em nós então para nos contar um pouquinho do que é a sua vida do outro lado da fronteira portuguesa, neste caso em Barcelona. Eu vou tentar juntar aqui então a Eduarda, esperando que ela já esteja aqui em direto. E aqui está a Eduarda Pinto. Já agora no domingo acabámos por ter um direto espontâneo, no sábado passado um direto espontâneo com um casal de imigrantes nos Países Baixos que estão na Índia. E agora estamos a dar as boas-vindas aqui à Eduarda. Eduarda, obrigado por te juntares a nós. Bem-vinda, é um prazer Olá. conhecer-te. E obrigado por teres aceito este desafio. Olá, boa tarde, obrigada por me receberem aqui. O meu nome é Eduarda, tenho 27 anos e sou natural de Alcobaça e estou a viver em Barcelona há aproximadamente 5 anos. Vai fazer 5 anos em julho. Ok. Eduardo, vamos começar, se calhar, tu disseste que és de Alcobaça, vamos começar a tocar um bocadinho por trás, digamos assim, de um tempo mais atrás, que é a tua saída de Portugal. Qual é que foi o grande motivo para teres saído do nosso país e teres ido até Barcelona? Então, eu acho que foi um conjunto de fatores, digamos. Foi um bocadinho juntar o útil ao agradável também, porque para começar, apesar de eu gostar muito de Portugal, sempre tive curiosidade de viver noutro país, de ter essa experiência de como é viver noutra cultura, noutro lugar, com outras pessoas, porque sempre gostei muito de viajar também. E, e ao mesmo tempo senti que quando terminei o meu curso, eu estudei Comunicação e Multimédia em Leiria, no Instituto Ok. Politécnico. Depois do curso fiz um estágio, mas senti também que depois disso não me consegui satisfazer profissionalmente em Portugal, digamos assim, porque Ok. não é fácil, principalmente na minha área, não era fácil. E então foi um dos fatores que me levou a procurar trabalho fora também. Foi isso mesmo, foi o facto de existirem mais possibilidades lá fora, talvez, não necessariamente na minha área, mas também noutro tipo de áreas e basicamente isso, e conseguir viver num país diferente, numa cidade diferente, que eu sempre gostei também, que já conhecia, e se ter a oportunidade de trabalhar fora, basicamente. Eduarda, tu respondeste em parte, mas agora gostava de aprofundar esse tema. Porquê Barcelona? E se estás arrependido ou não, se hoje terias emigrado para outro destino, ou se estás aí muito feliz e realizado em Barcelona? Na verdade, sim, sim. A primeira vez que visitei a Barcelona foi, acho que uns 9 anos, sim, vai fazer 9 anos, sim, exatamente. Ok. Um, e foi um dia só. Eu estive em Barcelona um dia inteiro e realmente foi uma cidade que eu pensei para mim que seria, não sei, imaginava-me a viver aqui. Não sei porque eu falo com muitos amigos que têm cá a viver que não são de cá também, que é uma cidade que tem tudo, sendo uma cidade que não é das maiores da Europa, nem perto, claro, mas que tem um bocadinho de tudo. Tem praia, tem natureza, porque está na ponta da Catalunha, mas ao mesmo tempo tem um bocadinho de tudo. É uma cidade super bem organizada, muito multicultural também, ou seja, apesar de ser Barcelona, como há tantas pessoas na mesma situação que eu, por exemplo, eu acabo por me sentir um bocadinho em casa, porque consegui, por exemplo, fazer muitas amizades de pessoas que se identificam comigo, que estão na mesma situação. E estou feliz, sim, estou muito feliz pela minha decisão, porque apesar de ser outro país, apesar de ser uma cidade fora de Portugal, estou muito perto, que é sempre uma vantagem, ou seja, não estou do outro lado do mundo. É fácil voltar, é fácil ver família e amigos mais regularmente do que se estivesse, não sei, nos Estados Unidos ou mais longe. Claro. E
é uma cidade que eu acho bastante completa e estou bastante feliz de aqui estar. E desde que aqui estou também cada vez vou tendo mais essa certeza também quando vou viajar, não sei, outras cidades que eu conheço, outros lugares, e fico sempre com a sensação de que sim, de que fiz uma boa Uma boa escolha. escolha. Ok. Temos aqui o Tiago Calongo, que eu sei, conheço bem e sei que ele foi imigrante também em Barcelona e o que ele escreveu foi praia, montanha e cidade. Exato, Concordas com isso? sim, totalmente, totalmente, porque é um conjunto, ou seja, é das poucas cidades que realmente tem tudo perto e não é, ou seja, nós estamos a falar de montanha longe, praia longe e cidade, está tudo muito perto. A praia Ok. ao lado está literalmente na costa da cidade e a montanha está, sei lá, meia hora, uma hora de distância, que também não é nada. E está tudo perto, muito bem organizado, muito bem comunicado também. É uma cidade que, na minha opinião, funciona muito bem. Ok. Oi, Eduarda, a nível de integração, é um país e uma cidade onde seja fácil a integração e também gostava de perguntar a questão que em Espanha acaba por marcar bastante a sociedade espanhola, é a sensação que eu tenho, do regionalismo e a questão da zona onde estás implantada tem uma vivência muito forte aquilo que é o regionalismo. O aspecto da língua, o aspecto próprio da cultura catalã, se é algo que dificulta ou se é algo que até facilita o processo de integração ou não. Dependendo, dependendo da situação, eu vou contar um bocadinho o que foi o meu caso. Eu sinto que é mais difícil a integração local, como falámos da Catalunha em si, porque, bem, como sabem, falam catalão, que é uma língua que só É. na Catalunha. Tu falas Barcelona, espanhol, é isso? falo espanhol, Castelhano. arranho um bocadinho de catalão, estou a Ok. aprender pouco, mas sim, castelhano. E eu sinto que é fácil a integração dependendo do meio em que nos inserimos, ou seja, pela minha experiência e experiência de quem vem de fora, porque a grande maioria das pessoas que eu conheço e com quem eu me relaciono são amigos que estão na mesma situação que eu, ou seja, que vieram viver para Barcelona também, seja de Portugal ou de outros países. E sentimos que sim, que a fase inicial é muito mais fácil relacionar-nos com pessoas que estão nessa situação também do que com pessoas de cá, mas que não impossibilita o relacionamento, a integração também local. Eu diria que demora um bocadinho mais de tempo, é um bocadinho mais Uhum. difícil, mas sim que Acaba por acaba acontecer. por acontecer um bocadinho mais naturalmente, de outras formas, não sei, vizinhos, zonas que começamos a frequentar, vamos conhecer Claro. pessoas, uh, demora assim mais tempo. Eu acho que o primeiro impacto realmente é se vens para cá para estudar, para trabalhar, o primeiro impacto vai ser essas pessoas com quem nos damos diariamente. Se for realmente alguém que seja de cá, melhor. No meu caso, não. No meu caso foi bastante internacional, digamos assim. Foi muito de Portugal, do Brasil e de outros países. Mas depois, sim, com o tempo comecei também a conhecer pessoas de cá. E a integração não foi difícil. Não foi difícil. Ao início pode ser um bocadinho assustador, principalmente, claro, como qualquer pessoa que vai viver para fora, não é? E chegamos sozinhos e não Claro. conhecemos ninguém diferente, uma língua diferente. É mais acho que é mais difícil a adaptação pessoal do que propriamente a integração social aqui. Ok. Ok. Ótimo. Em relação ao teu trabalho e à tua atividade profissional, eu gostava que tu contasses às pessoas que estão a assistir e já agora deixo o convite se alguém tiver algum tipo de questão sobre Barcelona, sobre Eduardo. Se não sei qualquer coisa que lhe apetece perguntar a Eduardo, estejam à vontade para questionar, está bem? Agora, em relação à tua atividade profissional, antes de mais nada, será que emigrar para a Espanha, e neste caso mais concretamente para Barcelona, se será fácil ou não encontrar trabalho, se, digamos, o trabalho acaba por aparecer de forma bastante facilitada. E se tens algum tipo de conselho que pudesse dar, alguém que estivesse a pensar em migrar para a Espanha, neste caso mais concreto para a região de Barcelona. Como é que foi o teu caso? Já agora, se pudesse apresentar um pouco daquilo que tu fazes, assim que a gente ficava Claro mais claro. que o meu percurso foi bastante linear, mas um pouco não existe uma relação entre os diferentes trabalhos que eu tive. Também foram só dois no caso, então só para dar um bocadinho de contexto, eu cheguei há 5 anos a Barcelona e ou seja, não encontrei trabalho relacionado com a minha área. Foi um trabalho especializado, mas mais em termos de idiomas. Ou seja, eu vim para cá,
e consegui um trabalho de suporte técnico, de atenção ao cliente, especificamente para mercado português, ou seja, com clientes de Portugal e do Brasil. Aí a especificidade era essa, ou seja, era mais em termos de idioma, porque estavam à procura de pessoas que falassem Português? português, dispostas a trabalhar em Barcelona. E estive aí 2 anos nessa. Mas uma questão em relação a essa primeira experiência, Eduardo, desculpa interromper. Ehm, Tu já vinhas com trabalho de Portugal ou imigraste e depois arranjaste trabalho? Sim, eu já vinha com trabalho de Ok, Portugal. Basicamente comecei à procura antes de vir para cá. E quando ok, depois, ou seja, de processo de entrevistas e tudo mais, e quando realmente sabia que tinha conseguido o trabalho, é que vim para cá. Não vim já à procura. Sei também de quem o faça, mas eu preferi jogar um bocadinho pelo seguro e certo. vir já com essa garantia de trabalho. Mas existe também, conheço também pessoas que fizeram o contrário, ou seja, que vieram sem trabalho e depois começaram à procura cá. Ok. E E tinha-te perguntado, eu interrompi-te há bocado. Falaste da primeira experiência profissional e depois como é que se desenrolou um pouco também o desenvolvimento da tua carreira e no mundo profissional aí em Espanha. sim, exatamente. Então, depois estive nessa empresa com esse cargo durante 2 anos e depois comecei à procura de algo que fosse um bocadinho mais relacionado com a minha área. Não que não me gostasse, que eu não gostasse daquilo que eu estava a fazer no momento, mas era algo que eu não queria, digamos, fazer para sempre. Estava à procura de algo que fosse um bocadinho Ok? do que eu estudei, que eu fazia. Então, foi durante a pandemia, exatamente durante a pandemia, estávamos de quarentena aqui, foi isso talvez março, abril de 2020, e vinte, e comecei à procura de trabalho mais na minha área. E foi aí que eu encontrei então uma vaga de tradução numa, numa multinacional de comércio online. Estava à procura de tradutores de inglês e espanhol para português, que são exatamente os idiomas que eu falo, Ok. e que, ou seja, direto ou indiretamente estava relacionado com a minha área também, porque eu estudei comunicação e multimédia, Certo. mas também a parte dos idiomas. E então, durante essa fase eu apliquei para essa vaga, consegui o trabalho e ainda estou nessa empresa. Entretanto, trabalhei como tradutora durante mais ou menos 2 anos, a fazer tradução de vários tipos de texto, fosse ele online, livros, textos técnicos, um pouco de tudo. Ok. E depois, a partir daí, subi, ou seja, mudei de posição para gestora de projetos ou project manager, como quiserem chamar, que não Ok. sei se tem uma específica, mas agora estou na parte de gestão de projetos desse departamento de tradução onde eu comecei há 2 anos e meio, mais ou menos vai fazer 3 anos em julho. E, e foi isso, e agora estou aí como gestora de projetos dessa mesma empresa, desse mesmo departamento, e, e é isso, ou seja, não houve, digamos que não tenho um percurso muito turbulento, Uhum. não tive muitos cargos, duas empresas diferentes até agora e estou no meu terceiro cargo, digamos assim. Ok. Como é que tu vês o mundo do trabalho aí em Espanha e se é fácil as pessoas que pensam em emigrar ou que já estão imigradas terem uma progressão na carreira? Porque eventualmente existem várias pessoas que começam em áreas completamente diferentes ou em funções muito diferentes daquelas que até que têm habilidades, portanto, capacidade. Se é um mundo profissional em Espanha que proporciona, de facto, e é reconhecido, e dada a capacidade às pessoas de escalarem e atingir realizar o seu potencial. É assim ou não é assim? Qual é que é a tua opinião pessoal acerca do mundo do trabalho aí em Espanha? Eu sinto que sim, observando, claro que cada caso é um caso e provavelmente não será o mesmo para todos, mas eu sinto pela minha experiência, pela experiência das pessoas com quem eu me relaciono aqui, eu sinto que sim, que existe mais oportunidade de crescimento, porque o que eu senti em Portugal é que era muito à base dos estudos, muito à base da experiência ou não que tinha, onde estudámos, e Uhum. não tanto uma evolução comportamental, digamos assim. O que eu sinto muito aqui é que, claro que é importante em alguns cargos, claro, em algumas posições, é importante, não sei, que se saiba falar castelhano, que se saiba falar inglês, mas ao mesmo tempo Certo. eu senti que eu fui muito mais reconhecida em termos comportamentais, ou seja, aqui avalia-se muito mais aquilo que nós podemos fazer,
nossas competências Intrínsecas pessoais, quase, né? Pessoais. como é que nós nos comportamos perante certas situações, como é que nós, qual é a nossa facilidade de aprendizagem, de reagir Claro. a certas situações, do que propriamente os nossos estudos, que serem importantes também, acabam por não ser tão relevantes aqui. Ok. E foi isso que Então a resposta é sim. Será um bocado mais fácil, digamos, escalar, não estando somente dependente então da questão académica. Exatamente, eu sinto que sim, eu sinto que sim. No meu, eu Interessante. tenho uma licenciatura, mas ao mesmo tempo nunca foi 100% relacionada com os trabalhos, com os cargos que eu consegui. Tem sim algum impacto. Neste caso, por exemplo, eu sinto que Barcelona, especificamente, é uma cidade de muitas multinacionais, muitas empresas tecnológicas nesse aspecto. Ou seja, quem vem para aqui com esse objetivo, por exemplo, eu diria que sim, que os idiomas são importantes, mas tudo o resto apostam muito na formação. Apostam muito nisso, nessas entrevistas comportamentais, de tentar entender qual é a capacidade de evolução e de adaptação da pessoa, porque tudo o resto vem com formação, com prática. Claro, adquire-se. Sim. Ok. Como é que é um dia-a-dia típico em Barcelona? Conta-nos lá. Porque a imagem que se cria um bocado de Barcelona é que vive-se muita festa constante. É verdade ou não? Eu sinto que se nós quisermos, sim. Se nós quisermos, sim. Ou seja, é uma cidade que eu sinto que, ao fim de semana, eu sinto que estou aqui de férias ainda. Sinto que posso ter um fim de semana como se fosse uma turista, digamos assim. Há muita coisa, há sempre qualquer coisa para ver, qualquer coisa para fazer, mas também sinto que acabamos por entrar um bocadinho na nossa rotina e ignorar, passa-nos um bocadinho ao lado toda essa movimentação, todos esses acontecimentos. Mas sim, um dia típico em Barcelona no verão, não sei, ou seja, eu vou para o meu escritório de manhã. Tenho a sorte de viver perto do escritório, mas ainda assim o transporte público aqui funciona muito bem. E existe um monte de coisas que se podem fazer à hora do almoço. Existe muito a tradição aqui de ir a uma esplanada, almoçar, depois do trabalho, ir ao parque, praia, final do dia, aproveitar um bocadinho o que há. E há sempre qualquer coisa para fazer, há parques abertos, há sempre concertos pela rua, exposições, de tudo um pouco. A vantagem é que realmente há sempre o que fazer para ocupar os tempos livres, digamos assim. Aqui vive-se muito mais para além do trabalho, e isso é uma coisa que eu gosto muito também, sim. Ok. Estou-me aqui a colocar uma questão para te colocar a ti, que é se tens mais família imigrada. Sim, tenho, no caso, tenho família. Onde? Não percebi. Em Inglaterra, Cortou. tenho família. Mas em Inglaterra. Sim. Muito bem. Então, Francisco Santos, está aqui a resposta à questão que tinhas colocado. Eu tinha aqui uma questão que gosto de colocar às pessoas, até porque eu sou, apesar de eu viver imigrado há 12 anos, continuo a ter alguns hábitos que me obrigam a com frequência ter que comer comida portuguesa. Por exemplo, em Barcelona, será fácil uma pessoa que queira ir a um restaurante português ou obter produtos portugueses? É um sítio fácil de obter, por exemplo, esse tipo de coisas ou nem por isso? É porque, assim, não é dos mais fáceis, vou ser sincera. Existem produtos de outros países, porque existem comunidades aqui muito maiores do que a portuguesa. Apesar de haverem bastantes portugueses aqui, não são tantos. Não são tantos assim, apesar de estarmos ao lado de Portugal. Mas é fácil. O meu restaurante preferido, claro, é português. Então, quando a saudade aperta, costumo ir lá almoçar ou jantar e tenho sorte porque está bastante perto também. Está bastante perto da minha casa, então é o meu preferido, que se chama O Porto. Então, se alguém por acaso vier cá e quiser comer comida portuguesa, não façam isso também. Se vierem de férias, aproveitem para experimentar outras coisas. Claro, óbvio. Mas se por acaso vos apetecer, sim, é o Oporto, que é o meu restaurante preferido. Ou seja, ocasiões especiais e tudo mais, é lá que eu costumo ir. E sim, existem algumas lojas também portuguesas que vendem produtos. Ok. Então sim, não Tá. existe muita variedade, não existem muitas lojas ou... Não é o continente, nem o Pingo Doce, não é? Exatamente, mas existe. Normal. Ok. Eduarda, uma questão em relação ao teu futuro, não sei se esta questão se deve fazer ou não, mas vou arriscar à mesma. Tendo em conta a tua experiência já no estrangeiro, como é que tu vês um possível regresso a Portugal? Como é que tu olhas agora para Portugal?
porque sempre que saímos do nosso país, a verdade é que tivemos por, de certa maneira, começar a ver de outra perspectiva algumas coisas. Tu vês-te a regressar a Portugal ou nem por isso? Neste momento não faz parte dos meus planos, muito sinceramente, especialmente por tudo aquilo que tem estado a acontecer em Portugal. Eu cada vez menos tenho esperança de que as coisas vão melhorar, muito honestamente, e Ok, se, as condições também não estão melhores. Ou seja, não faz parte dos meus planos no futuro próximo ir para Portugal, mas não descarto essa possibilidade. Ou seja, ok, eventualmente eu quero voltar a Portugal, sim, talvez daqui a uns anos, ok. alguns anos, mas não descarto essa possibilidade, talvez não para já. Ok, está bem. Uma última questão. Tens muitos amigos portugueses, há aí uma comunidade já bem formada, é fácil encontrar portugueses ou que vamos por, se formos viver para Barcelona, é fácil acabarmos numa ilha e falarmos só português com uma mão no Skype ao final do dia. É, é fácil, é fácil. Então, para mim foi um bocadinho mais fácil porque, como nós tínhamos falado há bocado, eu comecei a trabalhar numa empresa, ou seja, numa equipa portuguesa. E quando digo portuguesa, isto inclui Portugal e Brasil. Então, basicamente, o meu primeiro círculo de amigos era 100% Portugal e Brasil. Então, nesse aspecto foi fácil. Mas com o passar dos anos, sim, existe uma grande comunidade portuguesa aqui. E Ok? Desconhecia. é fácil de encontrar, porque eu acho que nós também, quando estamos fora de casa, tentamos sentir-nos em casa nesse aspecto. E então, Claro, não sei, claro. começa por grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, ou seja, há pessoas que conhecem amigos de amigos, ou seja, as pessoas no final Claro, acabam a estar. Então, sim, eu diria que sim. claro. Se Ok. vier para Barcelona, vai conhecer alguém. Não, alguém. ninguém vai ficar Não, sozinho, mas por acaso é curioso porque existe aqui uma pessoa chamada Samuel Faria que colocou uma questão, penso que é para ti, sim, será para ti, que pergunta ou diz: estou imigrado em Londres e já experimentei Suíça e sempre foi difícil integrar com português. Parecem que se fazem desconhecidos. Acontece o mesmo aí em Barcelona ou é mais fácil conhecer e se integrar como portugueses? Basicamente é aquilo que estávamos a falar, mas já agora tá. deixo aqui o palco. Sim, eu no meu caso, aquilo que eu tenho experienciado, eu acho que é mais fácil relacionar-me com portugueses do que com pessoas de cá. É a experiência que eu tenho. Ok, Sinto que é mais. ok. Por isso mesmo, eu acho que é um bocadinho isso. Aquela necessidade, não é necessidade, mas gostamos de nos sentir em casa, gostamos de ter pessoas com quem falar que entendem a nossa cultura, alguns Sim, temas que mais ninguém vai entender, ou seja, relacionar-nos dessa forma com pessoas de Portugal. E eu sinto que nós acabamos por procurar-nos uns aos outros um bocadinho mais. Então, eu acho que sim, eu acho que é fácil, é mais fácil, sim, encontrarmos, relacionarmos com portugueses aqui. Sim. ok. Então, para terminarmos, e agora mesmo para terminar, Eduardo, ia-te pedir para dizeres os aspectos, uma ou duas palavras, de o que tens mais saudade de Portugal e também aquilo que gostas mais da tua experiência de imigração em Espanha, neste caso em Barcelona. Em relação a Então, Portugal. Saudades, diz-nos lá. saudades, tenho muita saudade da comida, apesar de ter cá, tenho muitas saudades da comida e tenho saudades da proximidade. Que é uma coisa que não há, que não existe tanto aqui. Não sei, Portugal dá a sensação de que estamos perto de toda a gente e de todo, qualquer lugar, ou seja, é fácil visitar amigos, família. Portugal é relativamente pequeno quando nos mudamos para outro país, que é um bocadinho maior, e aí nós aprendemos a dar valor a essa proximidade. Então, sem dúvida que é isso, comida e a proximidade, é o que eu sinto. Saudades de... E os aspectos mais positivos, então, de Barcelona, ou se quiseres, de Espanha? Então, vou falar especificamente de Barcelona porque depende, eu acho que depende muito, mas no meu caso é o conforto, eu diria, porque eu acho que é, no fundo, acho que praticamente toda a gente que vai viver para fora, para além da experiência, também procura um conforto que não conseguiu no seu país. Então, sim, Sem o dúvida conforto. alguma. E Ok. hum, definindo numa palavra, diria talvez a mentalidade também, especificamente em Barcelona. Ok. Ser uma cidade tão multicultural, com tanta diversidade, é uma cidade muito aberta a tudo, a coisas novas, a pessoas diferentes, que recebe toda a gente muito bem. Então, sim, eu diria que essas duas coisas para mim são do mais positivo que eu encontrei aqui. Ok.
Eduardo, nós vamos mesmo terminar. Eu quero-te agradecer por este bocadinho de contar a tua história de imigração e também a tua perspectiva do país onde estás e, no caso mais concreto, Barcelona. Muito obrigado. Eu quero dizer, antes de mais nada, que depois a nossa equipa do Balcão do Imigrante vai contactar-te para fazer uma oferta, neste caso o nosso programa de fidelidade, que vai ser oferecido por teres participado neste evento em direto, chama-se Balcão Mais e tem um conjunto de vantagens que permite facilitar a vida a quem está imigrado, depois eles falam disso para não estar aqui a fazer publicidade. Quero-te agradecer e enviando-te os meus cumprimentos, um beijinho e deixando aqui, digamos, a possibilidade também, nestes últimos minutos, se quiseres mandar um beijinho para os teus amigos ou conhecidos familiares, porque percebi que várias pessoas aqui estão aqui com bastante carinho enviar algumas mensagens, deixo-te aqui este espaço final e depois despedimos, está bem? Ótimo, perfeito. Obrigada, obrigada por me receberem, obrigada por me receberem aqui e me ouvirem aqui durante estes minutos e quero mandar um beijinho a toda a gente que me viu aí, eu vi aí alguns comentários, obrigada por terem tomado o vosso tempo e é isso, obrigada por me receberem e, e nada, e tenham uma boa tarde e falamos em breve. Está bem. Eduardo, muito obrigado, tudo bom, boa continuação em Barcelona e nós ficamos aqui deste lado, está bem? Até breve. Obrigado, tudo Obrigada a bom. Deus.